Quero estar convidando a amada igreja a estar abrindo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 5. Não, desculpa, Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Amém? Assim vai nos dizer a Santa Sagrada Escritura. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém? Como eu sempre falo, se eu pudesse dar um título, seria: só há salvação em Jesus Cristo. Só há salvação em Jesus Cristo. O mais lindo do texto do livro de Isaías, os 5 primeiros capítulos, ele começa falando: ai de ti, ai de ti, ai de ti, falando de várias cidades, ai de ti. Mas quando chega no capítulo 6, que ele fala: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amados, Isaías, ele teve a oportunidade, ele teve o privilégio, ele começou a botar defeito nas cidades, olhando o pecado e condenando o pecado de cada cidade. Ele estava errado? Não, ele não estava errado, ele estava falando certo. Ele estava confrontando o pecado. Mas quando ele viu os céus abertos, ele viu o Senhor assentado, ele enxergou algo profundo. Ele enxergou o pecado que estava dentro dele. E algo que precisamos nos atentar: só enxergamos o nosso pecado quando a gente olha para a cruz. A cruz, ela é o espelho. Ela reflete aquilo que tem nos afastado da presença do Senhor. E todas as vezes que a gente está errado, não precisa uma pessoa em si chegar apontando o nosso erro. Basta olhar para a cruz. Porque quando começamos a olhar para a cruz, quando começamos a ver: eu estou falhando, eu estou errando, é ligar o sinal de alerta. Eu estou me afastando muito da presença do Senhor. Eu já não estou orando mais como antes. Eu já não estou lendo a palavra como antes. É sinal do quê? Que eu estou me distanciando do Senhor. Isaías, quando entendeu isso, que ele viu os céus abertos, ele entendeu que ele estava pecando. E olha o que vai falar no 5. E eu disse: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E todas as vezes que, como eu falei,
olhamos e enxergamos o Senhor, Ele tira as escamas dos nossos olhos, Ele tira a venda dos nossos olhos para o quê? Não para nos matar, não para o que nos afastar dele, mas pelo contrário, para nos levar novamente para a presença dele. E só reconhece isso quem entende o que Jesus fez. Só entende isso quem vê que Jesus morreu em uma cruz para nos dar salvação. Isso Isaías ele começou o quê? A ter a compreensão, a entender no capítulo 6, quando ele vem falando do Senhor ali, ao qual ele viu, aqui no 6 ele vai dizer que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. No capítulo 9, se os amados puderem abrir também, por favor, capítulo 9 de Isaías, mantenha a Bíblia aberta em Isaías, capítulo 9, versículo 6, Isaías 9, 6. Amém? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha a compreensão que Isaías teve. Ele veio falando do pecado das pessoas. Quando ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, ele enxergou o pecado dele, e o pecado dele foi o quê? Foi purificado, foi o que? Arrancado dele, porque o Senhor perdoou o pecado dele. Então, ele começou a ter entendimento de quem era essa pessoa, de quem ele estava falando. E detalhe, essas coisas, Isaías veio profetizando 700 anos antes do nascimento do Messias. Você só tem revelação de quem você tem intimidade. Você não vai ter revelação, você não vai poder ter algo do Senhor se não tem intimidade com Ele, se não busca a presença dEle. Como que quer ouvir da voz dEle? Entoar no teu coração, bradar dentro de você. Para isso precisamos o quê? Buscar intimidade com o Senhor. Para isso precisamos ter o quê? Relacionamento diário com o Senhor. Isaías começou a compreender isso, porque ele teve o pecado perdoado. E quando ele teve o pecado perdoado, o que aconteceu? O Senhor falou para ele que viria o Salvador, que viria aquele que tiraria o pecado da nação, que viria aquele que iria perdoar, que iria salvar a nação. Isaías começou o quê? A ter esse entendimento. Ele começou o quê? A propagar para as pessoas que viria o Salvador, que o Salvador ele viria, que era o quê? Para aguardar a vinda do Salvador. E o mais lindo, o Senhor ele começou a falar mais coisas ainda para Isaías e profetizar, mostrando para ele o que ele deveria estar profetizando. Isaías primeiro ele teve o pecado perdoado, para depois o que? Começar a profetizar aquilo que viria a acontecer. A necessidade, irmãos, de cada dia mais está o que? Se achegando à presença do Senhor. A cada dia mais está o que? Buscando intimidade com Ele. Porque, como eu falei, só vamos conhecer das coisas reveladas do Senhor quando buscamos ter o que? Intimidade com Ele. E Ele, todo dia, Ele nos chama o que? Para intimidade. Todo dia o Senhor nos chama o que? Relacionamento. Mas eu só vou conhecer do Senhor se eu me relacionar com Ele. Tanto que eu falei da outra vez, Provérbios 23, 26. Filho meu, dai-me o teu coração, que os teus olhos tenham prazer em seguir os meus caminhos. Como que eu vou ter prazer em seguir o caminho do Senhor se eu não entreguei o meu coração para Ele? Como que eu vou ter prazer em ter intimidade com o Senhor se eu não entreguei o meu coração verdadeiramente para Ele? Se eu quero conhecer mais do Senhor, eu preciso ter relacionamento. Se eu quero ter mais intimidade com o Senhor, eu preciso buscar mais e mais a face dEle. Tanto que Ele vai dizer, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas como anda o nosso coração? O que tem afastado o nosso coração da presença do Senhor?
o que tem nos desmotivado de estar tendo um relacionamento com o Senhor, o que tem nos afastado da presença dEle, é a falta do emprego. Não, irmãos, isso não pode ser um empecilho. Isso é o quê? É uma barreira que vem o quê? Para tentar o quê? Te afastar da presença do Senhor. Mas pelo contrário, você tem que fazer o contrário, buscar mais ainda a presença dEle, se fortalecer mais e mais com a presença dEle. É uma doença. A doença não pode te afastar, pelo contrário, tem que te atrair mais para perto dEle. A morte, nem a morte pode. A morte de um familiar, pelo contrário, é aí que você tem que buscar mais e mais a presença do Senhor. É aí que você precisa se fortalecer mais e mais da presença do Senhor. Porque como que outros ouvirão que existe um Salvador? Como outros ouvirão que existe um Deus que morreu pelos pecados dela? É através da sua vida. Mas para isso você precisa cada dia mais se encher mais e mais da presença do Senhor. Isaías aqui, ele tinha motivos para o quê? Para ficar longe da presença. Porque ele falava dos pecados das pessoas, mas quando o Senhor tocou no pecado dele, e ele começou a falar da vinda do Messias, quando ele começou a falar daquele que viria, a vida dele foi transformada. Ele começou a ter relacionamento diário com o Senhor. Não deixe que esse obstáculo venha te afastar da presença do Senhor. Não deixe que nada que esteja acontecendo na sua vida venha te afastar da presença do Senhor. Pelo contrário, você precisa se chegar mais, porque a sua família precisa de salvação. Como você precisa de salvação? Os seus filhos precisam conhecer quem é Jesus. Eles vão conhecer como? É através da sua vida. A sua parentela vai conhecer Jesus como? É através da sua vida diária com o Senhor. Como que seus vizinhos vão conhecer Jesus? É através da sua comunhão diária com o Senhor. Para isso você precisa cada dia mais se encher da presença do Senhor. Olha o que, Isaías 45, 22, olha o que Isaías vai dizer. É um versículo ao qual um dos pregadores se converteu. Ele ouviu esse versículo e a vida dele foi transformada. É Isaías 45, a partir do versículo 22. O Senhor Deus, ele vai dizer: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justificação e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Só há salvação em Jesus Cristo. Não adianta buscar outro Deus, porque Deus nenhum, além do Senhor Deus que criou os céus e a terra, pode te dar salvação. Nenhum outro Deus pode dar salvação, somente aquele que criou os céus e a terra. Não busque atrações em outros deuses feitos por mãos de homens. Só o Deus, o Criador dos céus e da terra. É Ele que pode te dar salvação. É Ele que pode salvar a sua vida. É Ele que pode restaurar aquele que está morrendo. Somente o Senhor Deus eterno pode trazer vida e vida em abundância diante da presença dEle. Então, não deixe que nada venha te afastar da presença do Senhor. Não deixe que nada venha deixar você distante, longe da presença do Senhor. Busque cada dia mais intimidade, busque cada dia mais relacionamento com o Senhor, porque aí você vai ver a tua família salva, aí você vai ver a sua parentela toda transformada, você vai ver o seu casamento restaurado, você vai ver o seu parente que está com problema de saúde curado para a glória do Senhor. Basta você começar a intensificar a sua busca pela presença do Senhor. Dedique-se cada dia mais a buscar. Lembre que eu falei no começo, Isaías falava das cidades, começou a falar: ai de ti, ai de ti, ai de ti. Mas quando ele viu o Senhor, ele falou: ai de mim, que vou perecendo, ai de mim. Ele olhou para o pecado dele e falou assim: eu preciso de salvação. Como eles precisam de salvação, eu preciso de salvação. Essa tem que ser a nossa oração. Pai, a minha família precisa de oração, mas eu também preciso de salvação. Eu preciso ser alcançado, eu preciso ser transformado, eu preciso ser restaurado pelo Senhor, porque você vai ver o mover do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua parentela. Mas para isso é preciso buscar mais e mais da presença do Senhor. E o que eu acho lindo também, é um dos textos também que é lindo demais, é Isaías 53.
Isaías 53 é um texto que tem que mexer com as nossas estruturas, porque vai falar do sacrifício do Cordeiro, vai falar do sacrifício daquele que morreu por mim e por você, aquele que morreu no nosso lugar, para o quê? Para nos trazer salvação, para nos dar direito a viver uma nova vida, para nos dar o direito de ser alcançado pela graça dele. E ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. Ele sofreu no seu lugar, ele sofreu no meu lugar. E o que nós temos feito com isso? Qual tem sido a nossa resposta através desse sacrifício do Cordeiro? Qual é a nossa resposta que nós temos dado para o Senhor? Temos vivido uma vida distante dele? Temos amado mais os prazeres do mundo? Temos amado mais as distrações? Ou temos nos dedicado em buscar mais e mais da presença dele? Temos nos motivado, nosso coração tem queimado em buscar a presença do Senhor. Detalhe, para o seu coração queimar, precisa de lenha todo dia. A palavra vai declarar em Levítico 6, a chama no altar precisa estar queimando todo dia, a lenha precisa estar todo dia, ele limpa, coloca nova lenha, limpa, coloca nova lenha, é a oração. Todo dia precisamos estar orando, todo dia precisamos estar buscando a presença do Senhor, cada dia mais. Não se contente com o pouco, não se contente com o mínimo de 10 minutos que você ora. Pelo contrário, oração é incessante, oração é diária, oração é direta. A palavra vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Você está fazendo algo, esteja orando. Você está no banheiro, esteja orando. Está na cozinha fazendo o seu almoço, esteja orando. Está atendendo o cliente, sua mente está o quê? Em oração. Precisamos estar orando. Isaías, ele começou o quê? A compreender essas coisas e veio o quê? Olha a revelação que ele teve. Ele veio falar do sacrifício do Cordeiro. O homem que antes falava, blasfemava, o homem que antes era com lábios impuros, começou a ter revelações e teve a revelação de como o Cordeiro iria sofrer. Um homem que olhou para Jesus, olhou, viu os céus abertos e viu que ali estava a salvação. Uma pergunta para todos nós: o que você vê quando você olha para Jesus? Isaías, ele declarou: eu vi o Rei, o Senhor dos Exércitos. E o que você tem visto quando você olha para Jesus? Aqui, Isaías profetizou 700 anos, correto? Que é o que o texto nos ensina. Ele profetizou o seu nascimento 700 anos. Aí agora, olha que mais lindo ainda. Isaías profetizou 700 anos. Em Lucas 2, capítulo 25, ele nasceu. Aleluia. Ele nasceu. O cântico de Simeão. Lucas 2, a partir do versículo 25. E havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste à face de todos os povos, luz para iluminar as nações, e para a glória de teu povo Israel.
Olha que revelação linda que ele teve. O Espírito revelou para ele que ele não morreria sem antes ver o Salvador. E algo que é interessante, era costumeiro de levar muitas crianças sempre para estarem sendo apresentadas. Quantas crianças naquele dia não foram apresentadas? Imagine só, quantas crianças, vamos botar mais 10, 15, 20 crianças, mas ele tinha uma palavra de conforto. Tinha sido revelado para ele pelo Espírito Santo que ele iria ver, E quando ele pega o menino Jesus no colo, é esse que é o Salvador, é esse que está no teu colo. E ele vai e fala: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação. Todos os dias Simeão estava ali, esperando o grande dia que ele veria o Salvador, que ele iria pegar o Salvador nos braços dele. Amém. Como o pequeno Joãozinho, quando chegou aqui, os filhinhos do Gelto e da Lohana, quando chegou, todo mundo pegou no colo. Foi o que aconteceu com Simeão. Para ser apresentado, ele foi colocado no colo dele, e o Espírito Santo vai e fala: é esse aí que é o Salvador. Amém. É esse aí que vai salvar a nação. Mas isso foi revelado para Simeão. Por que isso foi revelado para Simeão? Porque ele tinha intimidade. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo. Ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Relacionamento. Você só recebe revelação do alto quando você tem relacionamento. Você só recebe do Senhor quando você tem relacionamento. Simeão, ele experimentou desse relacionamento. Ele pôde o quê? Vai valer a pena. Volto a te perguntar: o que você vê quando olha para Jesus? Simeão viu a salvação. Amém. Simeão viu a salvação. Amém. E o que nós temos visto quando olhamos para o Senhor? Meu amado, o Senhor, Ele não quer apenas curar uma doença a você. Ele não quer apenas que você seja o quê? Um pregador da palavra. Porque ele repreende muitas dessas coisas. Mateus 7, 23, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Senhor, ele vem dizendo: Senhor, em teu nome profetizamos, Senhor, em teu nome pregamos, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. Ele falou assim: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. O conhecer, eu nunca tive intimidade. Eu nunca me relacionei com você. Você nunca teve tempo verdadeiramente para buscar minha face. Você nunca teve o privilégio de sentar para conversar comigo. Você prefere só fazer o quê? Os afazeres. Temos que fazer a obra para o Senhor, temos que fazer a obra. Não estou isentando que não temos que fazer a obra, pelo contrário, mas tempo com Deus é muito melhor do que tempo para Deus, porque se não tiver tempo com Deus, não tem como fazer as coisas para o Senhor. Porque conforme você tem o tempo com Ele, quando você bota o seu pé na rua para fazer as coisas, as pessoas não vê o seu rosto, mas vê o Senhor em você. Ele vê o mover, as pessoas vão ver o mover do Senhor através da sua vida. Porque
é notório quando a pessoa tem o quê? Intimidade com o Senhor, as pessoas começam a ver ela de uma forma diferente. Ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, mas para isso é necessário relacionamento, é necessário buscar mais e mais da presença do Senhor. Então é preciso olhar para o Senhor verdadeiramente e enxergar nele o nosso Salvador, enxergar nele aquele que morreu para nos dar uma nova vida, olhar para ele e compreender que não há vida longe da presença dele, que não tem como ser salvo longe da presença dele, não tem como ter salvação longe da presença do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu em meu lugar, ele morreu no seu lugar para te dar vida, vida nova. Mas o que nós temos feito com essa vida nova que ele tem nos dado? Nós temos buscado fazer a vontade dele ou muitas das vezes temos buscado em fazer a nossa vontade? Será que nós temos buscado conhecer ao Senhor? Será que nós temos buscado a ter relacionamento com o Senhor? Será que nós temos dedicado o nosso tempo para ter mais intimidade com Ele? São reflexões, irmãos, que precisamos fazer todos os dias. Oséias 6,3 vai dizer: sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como que você conhece o Senhor? É investindo tempo com Ele. Você passando tempo com Ele todos os dias, você experimenta mais dele. Você tem o quê? Mais da presença dele sobre a sua vida. É preciso investir tempo, não gastar tempo. É necessário investir tempo diário com o Senhor. É necessário passar mais tempo com Ele. Corta algumas coisas que você faz que tem afastado de ter esse tempo com Ele. Alguns vídeos. Se possível, se você vê uma certa quantidade de pregação durante o dia, diminui um bocado, mas passa mais tempo com Ele em oração, que você vai ver como que Ele vai começar a se revelar para você, que você vai ver como Ele vai começar a te mostrar coisas que ninguém ainda teve o entendimento, mas para isso é necessário o quê? Busca constante. Lembra, Isaías olhou de uma forma e o Senhor se revelou para ele. Simeão olhou de uma forma e o Senhor se revelou para ele. Não existe salvação a não ser em Jesus Cristo. Não busque salvação em outro lugar. Não perca seu tempo fazendo coisas que têm te afastado da presença do Senhor. Amados, o Senhor Jesus, Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Ele quer restaurar os seus filhos. Ele quer restaurar a sua igreja. Mas será que queremos ser restaurados? Será que queremos ser alcançados pela salvação? Será que queremos ser alcançados pela graça do Senhor? Porque Ele ainda quer salvar. Só que Ele não vai forçar ninguém a nada. A primeira pregação do Senhor foi o quê? Marcos 1,15. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus, Ele está voltando. Jesus, Ele está voltando. Mas o que nós temos feito com essa volta do Senhor? Será que nós estamos deixando de buscar a presença do Senhor por outras coisas? O que tem tomado o seu tempo, que tem impedido você de conhecer o Senhor? Nada nesse mundo, irmãos, pode preencher o espaço vazio que existe dentro do nosso coração. Esse espaço, somente o Senhor Jesus, Ele pode preencher. Tem um louvor até que eu pedi a Dani para tirar a letra para mim, que a pastora Fabiana vai estar ministrando daqui a pouquinho para a gente. Tem uma parte do louvor que fala bem assim: dias vêm, dias vão, e em meu coração
só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais. Eu quero mais. Isaías, ele teve mais, porque ele experimentou. Ele buscou e ele teve essa compreensão do que é ter mais da presença do Senhor. Simeão estava todos os dias lá no templo orando, buscando. E ele quis mais. Ele quis conhecer o Senhor. Isaías, ele quis conhecer o Senhor e o Senhor se revelou para ele. Você, meu amado, o que tem te afastado, que tem te impedido de conhecer mais do Senhor? Nessa noite, o Senhor, ele te convida a você querer experimentar dessa graça. Essa noite, o Senhor, ele te convida a você se aproximar dele. Ele continua disponível, ele continua acessível. Mas será que eu, Rodrigo, eu quero conhecer mais do Senhor? Será que você quer experimentar mais do Senhor? Será que você quer conhecer mais da presença do Senhor? Porque ele fala: filho, eu não estou longe de você. Filha, eu não estou distante. Pelo contrário, você que se distanciou de mim. Eu estou sempre perto. Estou sempre perto a uma oração. Pedro, como estava no barco, ele viu Jesus andar sobre as águas. Jesus deixou ele ir até ele. Falou: vem, Pedro, pode vir. Pedro desceu do barco e começou a caminhar pela água para ir ao encontro. Só que quando ele olhou para um lado e olhou para o outro, ele começou a afundar. Jesus não estava distante. Ele falou: Senhor, socorre-me. Você só grita socorro. Você só fala socorre-me para quem está perto. Porque quem está longe, você fala: me ajuda, me ajuda, me ajuda. Mas quem está perto, você fala: me socorre, me socorre. Jesus apenas estendeu a mão. Estendeu a mão e trouxe ele de volta. Jesus está aqui nessa noite. Ele está estendendo a mão para você. Ele quer te trazer de volta à presença dele. Jesus quer te trazer de volta ao novo relacionamento com ele. Eu não sei, meu amado. Eu não sei, meu amado, o que tem te afastado desse relacionamento com o Senhor. Mas hoje é noite de você se arrepender verdadeiramente e voltar a ter relacionamento com o Senhor.